No livro de João, segundo escreveu João, capítulo 11, amém? Louvo a Deus também pela vida de cada trabalhador dessa casa, que sempre tem uma ótima recepção. Ao chegar na portaria, pastor, eu já fui cumprimentado com a paz do Senhor, meu apóstolo, pela nossa diaconisa Rosângela, amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos estar lendo aqui em nome de Jesus, João capítulo 11, João capítulo 11, no verso 1, vai estar falando assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se lhe demorou ali 2 dias. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já, versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias, amém? Versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Amém? Querido, no capítulo 12 do mesmo de João, vai estar escrito assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de nardo o quê? Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Amém? Pode se sentar dando glória a Deus em nome de Jesus. Querido, nós vamos ver já nesse cenário, no capítulo 11, nós vamos ver que vai estar falando sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia vai falar que Lázaro, a família de Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Só que você vai ler aqui comigo, vai perceber que Lázaro, Jesus recebe a notícia em que Lázaro estava doente, só que mesmo ele sendo amigo de Lázaro, ele se demora ainda 2 dias para ir no lugar onde ele estava. A Bíblia vai falar que 4 dias depois, Jesus vai até a aldeia onde Marta e Maria moravam, porém Lázaro já estava sepultado, havia 4 dias. E algo que me chama a atenção é que ele, sabendo que Lázaro estava sepultado há 4 dias, mesmo assim, ele quando vê ali a sua irmã, a irmã de Lázaro, indo até ele, dando a notícia: meu irmão morreu, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o que Jesus faz agora? Ele fala assim: me leva lá no sepulcro. Você vai perceber que quando eles estão indo ao sepulcro, alguns dos judeus que ali estavam já começam a murmurar, pastor, falando assim: se ele deu vista aos cegos, por que ele então não veio aqui e curou esse homem dessa enfermidade? Por que ele não veio aqui ainda enquanto Lázaro estava vivo?
E aí você pode se fazer uma pergunta: por que será que Jesus, sendo amigo de Lázaro, por que será que Jesus, sendo amigo dessa família, ele espera Lázaro morrer para poder ir até Lázaro? Aí agora eu trago uma reflexão para a tua vida. Imagine só se Jesus tivesse ido enquanto Lázaro estava vivo, enquanto Lázaro ainda estava com aquela enfermidade. O que Jesus teria feito? Ele sendo Deus, ele teria curado Lázaro. Só que a Bíblia fala que ele se demorou ainda por 2 dias no local onde ele estava, mesmo ele sabendo que Lázaro ia morrer. Você vai ver ele declarando, ele sabia que Lázaro ia morrer, mas mesmo assim ele deixa Lázaro morrer. Se Jesus tivesse ido lá, meu irmão, ele teria curado Lázaro. Só que preste atenção, muitas das vezes nós estamos vivendo momentos, vivendo situações que nós queremos que Jesus resolva naquele momento. Quando na verdade Jesus ele quer que você espere mais um pouco, ele quer que você amadureça mais um pouco para que ele venha fazer coisas maiores na tua vida. Se Jesus tivesse ido lá, curado Lázaro, ele tinha apenas curado de uma enfermidade. Só que aí ele espera mais um pouco e faz o quê? Ressuscita aquele homem. Aí agora aqui no capítulo 11, você vai ver que a Bíblia vai enfatizar, o narrador vai enfatizar, que Lázaro era um dos que estava sentado à mesa. Você vai ver que a Bíblia vai falar que naquela casa, naquela mesa, em outros capítulos do capítulo de Mateus e de Marcos, vai estar escrito que aquela casa era a casa de um homem chamado Simão. A Bíblia fala que esse Simão, ele era leproso. Aí a Bíblia também vai falar que ali naquela mesma mesa estava também um homem chamado Judas. E só que quando Jesus entra naquela casa, todas aquelas pessoas que estavam sentadas àquela mesa, eles estavam com uma expectativa. Nós, ao sair, pelo menos eu, ao sair de casa, eu já saí com uma expectativa de chegar nesse lugar e ouvir Deus falar comigo. De chegar nesse lugar e Deus me usar para falar com você, para falar a respeito da tua vida, dos seus momentos. E da mesma maneira que eu vim com uma expectativa, também Jesus tem uma expectativa a nosso respeito. Da mesma maneira que você saiu da tua casa, com a expectativa de vir até esse lugar, Jesus falar contigo. Da mesma maneira, Jesus também tem uma expectativa de você. Naquela mesa, meu irmão, você vai ver que havia um leproso. Eu imagino que aquele leproso ele estava com a expectativa que começasse logo o culto, começasse o momento de oração, o momento de cura, para que ele fosse curado daquela enfermidade a qual ele era cometido. O Simão, ele era leproso. Eu imagino Judas querendo que aquele culto começasse logo e terminasse para chegar o momento da oferta, para que quando fosse lançar a oferta na salva, ele pudesse a roubar. É o narrador que está falando, não sou eu que estou julgando. Então todos tinham uma expectativa. Mas da mesma maneira que todos ali tinham uma expectativa, Jesus também tinha uma expectativa de cada um deles. E qual era a expectativa? Que eles viessem a adorá-lo. Mas ao invés deles adorar, meu irmão, eles estavam querendo primeiro ver os milagres. Um deles estava primeiro querendo que as ofertas fossem lançadas para que ele viesse roubar. Outro queria ouvir Lázaro contando de repente o testemunho dele. Como é que foi mesmo, Lázaro, que você saiu daquele sepulcro? Porque a Bíblia vai declarar que Lázaro ele estava atado nos pés e nas mãos. Eu já ouvi de pessoas que foi até o sepulcro de Lázaro, que visitou aquele lugar, e fala que além das escadas que tinha para subir, aquele lugar ainda tinha curva, ainda era curvado, tinha que subir e ainda tinha que fazer curvas. Imagina você, como é que Lázaro saiu daquele lugar? E aquelas pessoas, eles tinham expectativa, mas o que eles não estavam entendendo é que Jesus também tinha uma expectativa daquele pessoal, daquelas pessoas. Mas ao invés deles não surpreender, mas fazer aquilo que Jesus estava esperando, eles apenas estavam querendo receber, quando na verdade Jesus estava com a expectativa deles adorarem. Teve alguém que veio aqui para adorar Jesus nessa noite?
Teve alguém aqui que já veio aqui com expectativa? Não. Hoje, antes mesmo dos milagres acontecer, antes das orações de cura, de libertação, eu vou dar o meu melhor, glória a Deus. Mas naquele momento, irmão, a Bíblia vai falar que enquanto eles estavam ali com uma expectativa, entrou naquele lugar uma mulher. E essa mulher, ela entrou com apenas uma expectativa, que era de adorar. E aquela mulher foi a única, eu posso te falar, que conseguiu chamar verdadeiramente a atenção de Jesus. Mas veja que essa mulher, ela tomou uma atitude que na verdade era para Lázaro tomar. Era para Lázaro tomar aquela atitude que aquela mulher tomou. Mas ao invés de Lázaro fazer, antes mesmo daquela mulher tomar aquela atitude, ao invés dele tomar aquela atitude de adoração, imagina que ele estava sentado naquela mesa só olhando aquelas pessoas, de repente também esperando ter uma oportunidade naquele culto, só para contar o seu testemunho, para poder de repente se vangloriar. Meu irmão, aquela mulher tomou a atitude, fez o que Lázaro não fez. Aquela mulher fez o que Judas não fez. Aquela mulher fez o que Simão, o leproso, não fez. Qual é a atitude que você vai tomar nessa noite? É de adorar, de dar o seu melhor, glória a Deus, ou de ficar simplesmente esperando começar o momento dos milagres, começar o momento de cura, para que você venha adorar? Aquela mulher, antes mesmo de começar o culto, ela já entrou ali tomando uma atitude. Qual foi a atitude dela? Adorar. A Bíblia fala que ela pegou ali um bálsamo que valia 300 denários, que era referente a 1 ano de trabalho, o valor daquele perfume. E ali ela oferta nos pés do Senhor. Cadê você? Lázaro. Lázaro, meu irmão, você vai ver aqui na Bíblia que o narrador vai enfatizar que Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa. Por que ele vai enfatizar isso? Porque, na verdade, Lázaro estava no lugar a qual as estatísticas vai dizer que não era para ele estar. Porque no capítulo 11, se você acompanhou comigo, você vai ver que Lázaro estava morto. Agora no capítulo 12, Lázaro está assentado à mesa. Ele está ressuscitado. Aleluia. De repente, alguém que está aqui, as estatísticas vai dizer que não era para você estar. De repente, da mesma maneira que Lázaro foi tirado de um mundo fédico, de um mundo fedido. De repente foi da onde Jesus te tirou. De um mundo fédico, do mundo das drogas, da prostituição, do adultério. Mas de repente você já entrou nesse lugar, de repente não deu nenhum glória a Deus ainda. De repente você está aguardando o seu melhor glória a Deus para o final. Meu irmão, começa a distribuir esse glória a Deus. Começa a distribuir o aleluia. Veja de onde que Jesus te tirou. Veja daquele mundo fédico que Ele te tirou. Aquele mundo ao qual, de repente, naquela boca de fumo, já era para você ter morrido naquela boca de fumo. Aquelas noitadas lá no baile funk, lá naqueles bailes ao qual você frequentava, de repente uma bala perdida ali podia ter se acertado, podia ter te achado, mas você está aqui. Então dá o teu melhor glória a Deus nessa noite. Faça igual Maria. O que Lázaro não fez, Maria estava fazendo. De repente, o Lázaro que está aqui, de repente não quis dar um glória a Deus ainda. Mas eu creio que nesse lugar ainda tem Maria. Ainda tem Maria para poder dar o melhor glória a Deus. Ainda tem Maria para poder dar o melhor aleluia para Jesus. Tem Maria querendo ainda dar aquela melhor essência, a melhor adoração. Você vai ver, meu irmão, que a Bíblia vai enfatizar que aquele bálsamo, ele era puro. Sabe o que significa puro? Significa que não tinha mistura. Era puro. E veja que quando aquele bálsamo foi aberto, foi quebrado,
e derramado em Jesus. A Bíblia fala que ele encheu, o cheiro dele encheu toda a casa. Meu irmão, a adoração de Maria era pura, você não entendeu ainda? Quando você tem uma adoração pura, ela enche toda a casa, ela contagia. A adoração de Maria era pura. De repente, a amiguinha de Maria chegava para Maria e falava: Maria, xinga um palavrão, Maria. Só que Maria era levita. Aí ela falava assim: não, eu não xingo não. Porque a minha adoração tem que ser a melhor. A minha adoração tem que ser pura. Maria, bebe esse copo de cerveja, bebe essa cervejinha, Maria. Tá geladinha, ninguém está vendo. Lá na tua igreja ninguém está vendo, ninguém vai saber. A Maria fala: não, a minha adoração tem que ser pura. De repente, quando um homem casado cantava Maria, a amiguinha de Maria falava: e aí, Maria, bonitão, Maria, vai lá, vai fundo. Maria falava: não, a minha adoração tem que ser pura. Meu irmão, tenha uma adoração pura para Jesus. Dê a sua melhor adoração para Jesus. Eu me lembro, outrora, não é para mim vangloriar, mas é algo que muito me alegra quando isso acontece. E eu fui fazer um documento do IBAMA, ali em Campo Grande. E quando eu cheguei naquele lugar, eu conversando com o homem, e aí ele falou assim: rapaz, quando eu chego perto de você, eu sinto algo diferente, você é crente? E aí eu olhei para ele e falei: sim. Aí ele falou: rapaz, chego perto de você, sei lá, me dá uma alegria, eu fico mais leve perto de você. E aí, eu fiz o documento com ele, e aquele documento veio com um erro. E quando eu peguei o documento e o relato, falei: meu amigo, está errado aqui. Aí ele falou assim: não, a gente faz aí um negocinho aí, para poder dar uma melhorada, e ninguém vai perceber não. Aí quando você, de repente, for pego pelo IBAMA, você simplesmente vai falar que pegou isso aí de alguém. Aí na hora ele parou para mim, olhou para mim assim, eu olhando para ele, ele olhou para mim, me encarou e falou assim: ó, faz o melhor, vamos fazer outro. Eu sei que você não vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Ele reconheceu que a minha adoração é pura. A tua adoração tem que ser pura. Independente de você estar em frente aos seus irmãos da igreja. Independente de você estar aqui dentro da igreja, ou estar lá na tua vizinhança, no seu trabalho. A sua adoração tem que ser pura onde você estiver. Você tem que ser o mesmo que você é aqui dentro da igreja, você tem que ser na tua casa. Você tem que ser na tua vizinhança, no seu trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas, por onde você passa. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. Eu trabalhava em Itaboraí, em obra, e eu me lembro eu passando por um certo corredor, e um moço a qual todos os dias ele me cumprimentava com um bom dia. E um certo dia eu passei por ele, ele me cumprimentou: bom dia, meu amigo. Eu falei: bom dia. E quando eu cheguei mais ou menos uns 10 metros dele, ele me gritou, falou: faz favor. E aí eu voltei, e aí ele falou assim: você é crente? Aí na hora eu olhei para ele, falei: sim, eu sou assim. Ele: deu para perceber assim pelo teu jeito, pelo seu estilo. Aí na hora eu olhei assim, meu estilo, eu estava de bota, de calça toda suja de gesso, com uma pochete de ferramenta na cintura e uma pistola pendurada. E aí eu falei: meu estilo. Aí eu falei assim: é o brilho do Espírito Santo. Meu irmão, quando você tem o brilho do Espírito Santo, ele tem que resplandecer. As pessoas têm que notar. E ela só vai notar isso aí de você quando você tem uma adoração pura, igual Maria. De repente, você tem uma voz horrível, igual a minha, quando está louvando. Só que quando você louva, o Espírito Santo toma as pessoas. É assim que tem que ser a sua adoração. A sua adoração, ela tem que contagiar as pessoas, para que as pessoas queiram
fazer a mesma coisa que você faz. Para que ela venha sentir o desejo de conhecer o mesmo Deus que você. Você ouviu o testemunho do Felipe? Quando ele viu a mudança na vida do cristiano, ele decidiu vir, decidiu acompanhar. Eles eram amigos lá no mundo fédico, de onde Deus tirou o Felipe. Só que agora eles estão sendo amigos aqui, na presença do Senhor. Você ouviu falar o Felipe falando que na escola ele tirava apenas a média, a nota dele era a média para passar. Nós fizemos um curso aqui do som, e as melhores notas foi a do Felipe e a do Cristiano. Olha só a mudança. Quando sai do mundo fédico, tudo tem que mudar, meu irmão. Quando você quer dar o melhor para Deus, as coisas mudam. Antes eu tenho certeza que as finanças dele davam simplesmente para pagar as contas, eram contadas. Mas você vê que quando ele veio para Jesus, ele começa a prosperar. Quando ele começa a conhecer a verdade, ele começa a prosperar. É assim que tem que ser na tua vida. Não seja ingrato. Dê a sua melhor adoração para Jesus. Faça o melhor. Faça igual Marta. Dê a sua melhor adoração. Quando alguém te convidar para pecar, fala assim: não, a minha adoração tem que ser a melhor. O meu louvor a Deus tem que ser o melhor. E não tem como, meu irmão, a sua adoração, o seu louvor sair com um cheiro suave até Deus, se você estiver no mundo fédico. Tem gente, pastor, que está dentro da igreja, mas ele está participando do mundo fédico. Está dentro da igreja, mas continua no ciclo vicioso de pecado. Tem gente que é tão íntimo do pecado que já se acostumou com ele. Claro, a Bíblia fala que o escândalo tem que vir, né? Só que eu não aceito certas coisas. Uma coisa que eu não aceito é crente xingar palavrão. Meu irmão, desculpa, eu não aceito. Crente que já conhece a verdade, fala assim: ah, mas eu não consigo. Meu irmão, toma vergonha. Consegue sim. Será que o pastor tem uma áurea assim na cabeça dele? O corpo dele já está restaurado? Porque ele consegue. Aí eu não vou conseguir? Não, ele é homem. Os mesmos sentimentos que você tem, ele também tem. De repente, os mesmos gostos que você tem, ele também tem. Eu já conversando com certas pessoas, que eu estava aconselhando, pessoas adúlteras. E ao aconselhar, as pessoas falam assim: não, mas eu sou homem, eu sou carne, eu não aguento. Aí eu falei: ah, tá, então eu entendi. Eu sou homossexual, né? É porque as pessoas, elas acham que ela não consegue. Meu irmão, consegue sim. Basta você ter Jesus como prioridade. Tenha Jesus como a sua prioridade. Eu me lembro de uma certa época que lá no mundão eu fazia também coisas erradas. Quando eu vim para Jesus novo convertido, tinha coisas que eu ainda fazia errado. Mas chegou um momento ao qual eu tomei uma decisão. Eu falei: eu não quero mais errar. Está aqui a minha esposa. Sou casado já há 7 anos com a mesma mulher. Me relacionando com a mesma mulher. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de não pecar. Eu sei que se o pecado fosse algo ruim, se não fosse agradável, ninguém pecava. Mas é aí que entra a sua prioridade. É aí que você vai dar a sua prioridade para quê? Para Deus.
Falar, não, eu quero rejeitar o pecado de hoje em diante, eu quero ser forte. E quando o pecado vir, você fazer igual a José. Quando a dona Potifar vir querer te agarrar, você falar assim, sai para lá. Eu quero ter uma adoração pura. Mas o bom de tudo isso, pastor, é que Deus, ele sempre nos dá uma segunda chance, sempre está nos dando a oportunidade de nos arrepender. Eu me lembro de um capítulo da Bíblia, qual o próprio Deus vai falar, que é difícil, se uma mulher trair um homem, e ele perdoar, é difícil. Só que aí Deus, ele traz uma reflexão para a nossa vida, porque muitas das vezes nós traímos Deus, e mesmo assim ele nos perdoa. Quantas das vezes nós adulteramos? Porque Deus, ele vai trazer um relato que o pecado é um adultério. Ou seja, deixa eu fazer uma reflexão para a tua vida, para você entender. Veio aqui agora essa reflexão na minha cabeça. Jesus, ele é o noivo. Nós somos a noiva. Se eu pratico o pecado, eu estou me relacionando com o pecado, com os demônios, com Satanás. Eu estou traindo o noivo, que é Jesus. Eu estou sendo um adúltero. Então que você venha ter, meu irmão, Jesus como a sua prioridade nessa parte de hoje. Venha se arrepender se você continua agindo errado. Se você ainda não, se até hoje sua ficha ainda não tinha caído, para você se arrepender e ter a sua prioridade, Deus como a sua prioridade, tenha a partir de hoje. Tenha Deus como a sua prioridade. Quando o pecado vir, resista a ele. A Bíblia fala que o pecado ele vem à porta e bate, mas cabe a nós dominá-lo. Está escrito no livro de Gênesis. Então você pode sim dominar o pecado. Ele não é mais forte que você. Cabe a você dominar ele. Cabe a você repreender. A pomba gira, o pombo gira. Cabe você repreender, meu irmão. Você tem força para isso. Tenha Jesus como a sua prioridade. Saia desse culto de libertação, falando assim, a partir de hoje eu não quero pecar mais. Eu tomei a minha decisão. E quando eu tomei a minha decisão, você pode ter certeza que eu comecei a usufruir do melhor de Deus. Hoje, eu me alegro quando uma pessoa me pede oração, eu oro e aquela oração é respondida. Eu me alegro quando eu oro pelo enfermo e ele é curado. Eu me alegro disso. E eu quero até o fim manter essa relação com Jesus, uma relação de prioridade. Tenha Jesus como a sua prioridade. Eu quero estar orando pela tua vida nessa noite. Te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Talvez até hoje você não teve forças ou de repente estava com vergonha de falar para Jesus, de pedir perdão de verdade para Jesus. Porque há uma diferença entre arrependimento e remorso. Judas, ele traiu Jesus, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Meu irmão, se ele tivesse se arrependido, Jesus ele tinha perdoado. E a história de Judas não se acabaria naquela forca. O prazer de Jesus seria ver Judas caminhando lado a lado com ele, como aqueles outros discípulos,
Mas Judas fez a pior escolha. Foi continuar pecando, continuar errando, continuar adulterando. Mas você vai fazer a escolha certa nessa noite. Você vai fazer a escolha certa. A Bíblia, nós lemos aqui, quando Jesus chega próximo à aldeia, e Marta vai até Jesus, a Bíblia fala que Marta declara na mesma hora, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí eu te faço uma pergunta de acordo com o que eu falei, qual foi a causa da morte de Lázaro? Foi a falta de Jesus na casa. Muitas das vezes, tem aí famílias sendo destruídas. Satanás tem conseguido destruir famílias, simplesmente porque pessoas têm, ao invés de sempre estar convidando mais e mais Jesus para dentro da casa, ela tem se contaminado com o pecado. E a Bíblia é bem clara quando fala que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas hoje é noite de mudança. Se você ainda não se arrependeu do que você fez, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de salvação. Você não vai morrer. Jesus falou que aquele que crer nele, ainda que morra, viverás. Se eu morrer no pecado, para onde que eu vou? Para o inferno. Antigamente, eu tinha uma fala, a qual dizia que havia duas vidas eternas. Uma no céu e uma no inferno. Porém, ao ler um pouco mais de Bíblia, eu descobri que existe apenas uma vida eterna, que é no céu. Porque a Bíblia vai declarar, no livro do Apocalipse, que existe um lago de fogo, para que naquele grande dia, quando nós fosse encontrar com Jesus nos ares e viver para sempre com Ele, aquelas pessoas a qual não servia a Jesus, a qual adulterou, traiu Jesus, está para ela preparado um lago de fogo. A Bíblia que vai falar, meu irmão, não sou eu que estou falando. A Bíblia fala que esse lago está preparado para Satanás e os seus adeptos. São os demônios, são aqueles que servem aos demônios. Mas isso não é o que Deus quer para a tua vida. Deus quer que naquele grande dia você vai se encontrar com Jesus nos ares. E ser inquilino, ser morador de uma daquelas moradas, a qual Jesus falou que estava indo preparar para nós, para mim e para você, meu irmão. Feche seus olhos. Você que pode, coloca sua mão sobre a sua cabeça. Eu quero estar orando nesse momento por cura e por libertação. Eu quero que você se desprenda de todos os pensamentos lá de fora.